Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Convido aqueles que podem a que se coloquem de pé. 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 12. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos ainda de muitas perdas, não é? Em todo o nosso Brasil. E, claro, o que precisamos é de uma exortação à alegria, à esperança. E estamos aí proclamando, mês de setembro, Jesus Cristo é a única esperança. Aliás, estamos fazendo isso sempre, e é necessário que assim o façamos. Pedro escreve justamente esta carta, assim como a primeira carta ele escreveu aos crentes da Ásia Menor, hoje Turquia, para que eles pudessem ser fortalecidos no Senhor, diante de tantas perseguições. Pedro escreve também esta segunda carta para dizer que a nossa alegria, a nossa esperança não está nas circunstâncias que nos cercam, mas está naquele de quem devemos crer, confiar e ter como nosso Senhor e Salvador sempre. Então, esta carta é uma carta de esperança e de alegria em face ao sofrimento. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se estas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no conhecimento, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não existem, está cego. Vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque, fazendo isto, não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus bendito, pela Tua palavra lida aos nossos corações. Que ela possa, ó Deus, frutificar na vida de cada um de nós. E que na ação do Teu Santo Espírito,
ela seja entendida, para que nós, assim, possamos sempre compreender a grandeza do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão por cada um de nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nome no qual oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Este capítulo, registrado aqui na segunda carta de Pedro, ele revela um equilíbrio entre a graça de Deus e o esforço de cada um de nós na caminhada da fé. O alvo da fé é a salvação, diz o texto. E nós não podemos perder de vista a salvação que diz respeito à vida eterna. Então andamos neste mundo, mas com os olhos firmados no Senhor, na eternidade. Porque o próprio Senhor Jesus, quando intercedeu por nós, em sua oração pelos discípulos, ele disse exatamente isso: peço por estes, porque não são deste mundo. Peço que o Senhor os sustente na caminhada, porque não é fácil caminhar neste mundo, ou é? Principalmente quando se deseja anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. É preciso ter coragem, ousadia. É remar contra a maré. Porque o mundo jaz no maligno. E se não somos desse mundo, somos do Senhor, nós, conforme Paulo também nos diz lá em Romanos 12, não podemos nos conformar com este mundo, mas experimentar a transformação que o Espírito Santo produz em nossa mente, em nosso coração, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, esta jornada de fé precisa sim ser colocada à prova todo dia. Mas olhando para Jesus, como lemos lá em Hebreus 12, diante de tantos que já passaram antes de nós, e no capítulo 11 ele diz respeito aos heróis da fé. Diante de tantos que já caminharam esta jornada de fé, e olharam para a vida eterna, olharam para a salvação eterna, olharam para Jesus, nós também, diante de tantas testemunhas, não podemos firmar o nosso olhar apenas no aqui e agora. E é por fixar o olhar no aqui e agora que muitos estão desanimados. Muitos estão cabisbaixo. Muitos estão chutando pedra. Para com isso. Como diz um hino muito conhecido: olha para Jesus, contempla seu rosto de amor, e verás a luz divinal brilhar, com fulgor resplendente sem par. Olha só. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos acompanha aí pelas redes sociais, olha para Jesus. O mundo aqui tem apresentado tragédias e mais tragédias, e eu não estou dizendo para você ser omisso a isso, de forma alguma. E é por não ser omisso que o povo batista brasileiro se uniu na compra daquele barco lá no Amazonas, da qual a primeira Igreja Batista do Brás também foi a primeira a navegar. Temos irmãos que foram conosco, estão aqui presentes, deixa eu ver, aí ó,
Tem alguns aqui conosco aí, presentes, né? Aquele ar-condicionado vinha e voltava. Às vezes a gente tinha 5 graus, às vezes a gente tinha 40. Tomava banho e quando saía, nem saía do chuveiro, já estava transpirando de novo dentro daquele barco. Fila indiana, 1 a 1, que só tinha um banheiro. Uma loucura, né, irmão Jairo? Nós estávamos lá. E aqui também. Agora, mais uma vez, Marco Zero, iniciando aqui a jornada da carreta do sertão. Então não é para ficarmos omissos ao sofrimento do povo. E é por isso que juntos realizamos ações de compaixão. Porque demonstramos assim a certeza que temos de que Cristo também sofreu por nós. Então, quando nós lemos este texto, e quando nós nos damos conta da parte de Deus na nossa vocação e na eleição, nós glorificamos ao Senhor. Porque a partir do verso 3, você pode ler aí na sua Bíblia, diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria glória e virtude. Quem foi esse? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou para participarmos da natureza divina. Você já parou para pensar nisso? Você faz parte da natureza divina. Natureza divina que diz respeito a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós, como co-herdeiros de Deus, em Cristo Jesus, herdeiros do Senhor, nós fazemos parte desta natureza. Mas se observarmos, por exemplo, o que diz ainda 1 Pedro 4:13, diz o verso assim, o apóstolo dizendo à igreja: mas alegrai-vos por sede participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Meus irmãos, participar da natureza de Cristo, ou melhor, da natureza divina, não é apenas pensar em uma vida de deleites, de sucesso, de conquistas. Mas o texto de Pedro se completa aqui no capítulo 4, verso 13 da primeira carta, que diz que nós devemos nos alegrar, porque fazemos parte, na realidade, dos sofrimentos de Cristo. Então a igreja não pode perder de vista esta sua característica essencial. Quando Pedro diz que participamos da natureza divina, diz respeito a que eu e você estamos unidos em Cristo, participando daquele momento de humilhação, de prova, momento em que Ele entregou a sua vida por nós, na cruz do Calvário, e que hoje estaremos celebrando diante da ceia do Senhor. Então, meus irmãos, participamos da natureza divina quando em Cristo nós olhamos e o meu olhar se enche de compaixão pelas pessoas. E por isso realizamos obras como a que temos sido foco nesses dias, da carreta do sertão e de tantas ações. E talvez nem todos saibam, mas essa carreta, ela teve um custo.
Você sabe quanto foi o custo dessa carreta? Assim, por conta de que muita coisa foi doada, o custo dela efetivo foi de R$ 1.200.000. Dinheirinho considerável, né? Fora que muita coisa foi doada da mão de obra da empresa que realizou esse trabalho. Mas para a glória do Senhor, o povo batista brasileiro não conquistou apenas uma carreta esse ano, em meio à pandemia. Ele comprou, na verdade, e adquiriu 2 carretas. Porque esse valor de R$ 1.200.000 foi o valor também em que a Junta de Missões conseguiu levantar para comprar e entregar cestas básicas às famílias ribeirinhas que estão aí padecendo por conta desta situação de pandemia, muito mais do que eu, do que você. Percebe, irmãos? Então não apenas uma carreta que vai rodar todo o sertão, todo o Nordeste, e vai levar sorriso e atendimento médico a tantos, com dignidade, porque o trabalho já vinha sendo feito. Mas como vimos ontem, através das fotos, em consultórios, e às vezes em salas, e às vezes em terraços de residências, porque não havia um lugar específico para receber as pessoas. Mas agora, essa carreta vai receber as pessoas com dignidade, e cuidar delas com dignidade. Mas muito mais que isso, no paralelo do investimento da carreta, um investimento do mesmo valor, ou até um pouco maior, para também cooperar na compaixão de pessoas que estão, neste tempo, padecendo por conta da crise que vivemos, quer seja ela política, financeira e social. Tempo difícil. Mas Pedro diz assim: vocês se alegrem por participarem dos sofrimentos de Cristo. Porque o Senhor Jesus, mesmo diante dos sofrimentos, da dor, Ele pôde erguer os olhos e ver as ovelhas sem pastor, precisando ser alcançadas. E como bem disse ontem pastor Fernando Brandão, ele nunca fez um apelo para que o povo se preocupasse naquilo que vai acontecer em termos de custo da obra a ser realizada. Mas ele sempre coloca diante do povo a necessidade que o próprio Senhor Jesus colocou. Orem para que obreiros se apresentem. Porque na medida que homens e mulheres se dispõem à obra do Senhor, o Senhor dá aquilo que é necessário. O Senhor é quem sustenta a obra. Mas eu e você, que, segundo Pedro aqui, fazemos parte da natureza divina, não podemos ficar de fora. Porque é através de nós que o Senhor realiza essa obra. E é por isso que ontem foi aqui mencionado tantas vezes, um sonho que nasceu em meio à pandemia. O ano de 2020 foi concretizado para levar, como diz Pedro aqui, esperança e alegria em face ao sofrimento. E eu e você, que fazemos parte da natureza divina, por conta de fazer parte dos sofrimentos de Cristo, podemos dizer obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos permite, pelo menos um percentual tão pequenininho, numa oração, numa participação, como a que tivemos ontem de tantos irmãos, numa contribuição,
poder fazer com que esta ação de compaixão chegue aos corações mais distantes, suprindo suas necessidades físicas e espirituais. Meus irmãos, agradeçam ao Senhor pela obra que já está sendo realizada e por poder fazer parte desta obra. Esta conquista, como bem aqui foi dito ontem várias vezes, não é uma conquista apenas da Junta de Missões Nacionais, mas é uma conquista de todos nós. E ela só aconteceu, este sonho só se tornou realidade, porque eu e você temos feito parte da natureza divina, dos sofrimentos de Cristo. Mas mesmo diante das lutas, olhando para Jesus, nós podemos ver a multidão. O texto base da campanha de Atos 4:12 mostra as consequências da cura realizada por Pedro e João no capítulo 3 do coxo de nascença. Mas eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o Senhor nos desafia a isso, fazer parte dos sofrimentos de Cristo e poder fazer parte desta grande obra. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 9, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você é movido por compaixão, por participação nesta obra dos sofrimentos de Cristo, que deu sua vida por tantos que ainda precisam ser alcançados, se você tem sentido isso no seu coração, o Espírito do Senhor habita em você. Mas se você está insensível a isso, peça a Deus que converta o seu coração, para que você faça parte da natureza divina dos sofrimentos de Cristo. Diz ainda o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, um texto bem conhecido nosso: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas olha a segunda parte deste versículo, meus irmãos. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, ou seja, na certeza que há algo mais, além, a certeza da salvação eterna, da vida eterna em Cristo. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glória a Deus por isso. É a este Senhor que eu sirvo. É esse Senhor que você serve, meu irmão. Você que está conosco aí na rede social, é a este Senhor que você serve. Movidos pelos sofrimentos de Cristo, por poder fazer parte da natureza divina. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 1, ainda diz: todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo e é o nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Meu irmão, nós fomos chamados para amar. Amar indistintamente. É uma tarefa. Mas nós que fazemos parte da natureza divina, dos sofrimentos de Cristo, nós que fomos chamados para a santificação, nós que fazemos parte da glória e virtude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, discípulos amados do Senhor,
Nós que temos as grandes promessas do Senhor estabelecidas em nossas vidas. Olha o verso 4 que diz: pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas pudéssemos então ser participantes desta natureza divina. Deus já nos deu tudo o que precisamos para que possamos avançar nesta jornada de fé rumo à vida eterna. Não nos abatendo diante das lutas e das circunstâncias, mas olhando com compaixão, com amor, aqueles que estão à volta. A campanha de missões nacionais nos chama a atenção novamente, dando ênfase a esta verdade absoluta: Jesus Cristo é a única esperança. E o apóstolo Pedro, no verso 12, concluindo aqui esta palavra, ele diz: por essa razão, verso 12 aí, 2 Pedro 1,12, por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmados na verdade que já está convosco. Não podemos nos cansar de repetir esta verdade. Fazemos parte da natureza divina em Cristo Jesus nosso Senhor. E por conta disso, dos seus sofrimentos e da sua visão de compaixão. Por isso que ser discípulo de Jesus, neste tempo, não é uma tarefa qualquer, mas é para aqueles corajosos, ousados no Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, porque é necessário que o Espírito de Deus nos mova a isso. Que Deus nos encha, meus irmãos, cada dia mais, desta certeza e desta verdade. E que mesmo diante de circunstâncias tão adversas, mesmo diante de lutas, diante da falsidade que o inimigo quer colocar diante de nós a cada dia, jogando goela abaixo, tantas questões que têm afrontado a Deus, a sua palavra. E meus irmãos, se preparem para dias ainda mais difíceis. Por isso esta palavra de consolo, de esperança, porque estamos aí vendo a cada dia lutas. Orem por seus filhos, por seus netos, que estando no Senhor, enfrentarão lutas ainda maiores. E já estão enfrentando. Veja a que os filhos, netos estão expostos diante de situações ensinadas nas escolas. Países que têm sido punidos por defender a verdade, saindo de grandes blocos comerciais ou sendo, de certa forma, punidos por levantarem a verdade. Mais uma vez o texto do profeta Isaías se cumpre, capítulo 59. Aqueles que procuram defender a verdade serão humilhados. A verdade está tropeçando aí pelas ruas, porque a mentira está meio que se estabelecendo em meio aos povos. Vivemos dias difíceis, mas não podemos esquecer
fazemos parte da natureza divina em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu convido você, que está em plena comunhão com a sua igreja, participando do corpo de Cristo, para poder fazer parte conosco desta celebração também da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos para que estejam conosco aqui à frente. Nós vamos celebrar este tempo. Celebrar a ceia do Senhor na certeza, na mesma certeza que teve o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glória a Deus por isso. Nós vamos estar orando, agradecendo por esta rica oportunidade que Deus nos dá. Amado Deus, Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Palavra que traz alegria, esperança, em meio aos sofrimentos, em meio à tribulação. Porque é uma palavra que firma a nossa jornada de fé neste mundo. Com um olhar para o Senhor e para a eternidade, das quais promessas o Senhor mesmo as cumpriu em nós, em Cristo Jesus, para que pudéssemos fazer parte desta natureza sobrenatural. E podemos dizer assim: já estou crucificado com Cristo. Ó Pai bendito, que esta seja uma verdade em cada um daqueles que creem no Seu nome, e que esta verdade nos mantenha firmes nestes dias difíceis que vivemos e nos dias que virão. Sustenta-nos, Pai. Precisamos da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos assim agradecidos, no precioso e doce nome de Jesus.